Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui da continuidade ao tema soluções, que nós já trabalhamos aí nos últimos vídeos, mas hoje nós vamos dar continuidade falando do tópico chamado de tipos de concentração. Pessoal, o que é que acontece aqui para esse nosso próximo passo? Algumas coisas são importantes. A primeira delas é recordar que uma solução ela é formada pelo conjunto, pela união entre o disperso e o dispersante, ou soluto e solvente, como você preferir, tá? E aí o que é que acontece? Nas aulas anteriores que precederam esse vídeo, nós falamos sobre coeficiente de solubilidade, que dizia para a gente o valor máximo do disperso ou do soluto que poderia ser dissolvido numa determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura, né? Aí o que é que acontece? Aqui, pessoal, como nós mencionamos em vídeos anteriores, o coeficiente de solubilidade ele não dizia exatamente quanto existia. Ele só dizia, olha, você pode ir até tal ponto. Aqui é diferente. Aqui eu vou estipular exatamente o quanto existe, ou como o próprio conceito está dizendo, né? É a medida da quantidade de soluto que está presente em uma determinada quantidade de solvente. Eu vou exatamente saber quanto que eu tenho dissolvido. Não sei se eu vou estar perto do limite, longe do limite, no limite. Eu sei que eu vou ter a quantidade exata, tá bom? E aí o que é que acontece? Mediante isso, considerando essas colocações, eu tenho algumas observações a fazer para vocês antes da gente começar o conteúdo, que são quais? A primeira delas é a de sempre. Continue avaliando o vídeo, me dê o retorno de como é que estão as gravações, a aula, a qualidade da aula. E se você quiser, se achar que vale a pena, né, acompanhar o conteúdo do canal, você se inscreve no canal, deixa um gostei ou não gostei, mas fale no comentário por que você não gostou, tá bom? Mas avalie o vídeo. Quem não é inscrito, se quiser se inscrever, seja bem-vindo aí para acompanhar os próximos vídeos da gente. Então, o que acontece? Aqui é necessário ponderar o seguinte: como eu tenho várias unidades de medida, tipo grama, mol, mililitro, litro e assim sucessivamente, é de se imaginar que eu vou ter, como o próprio tópico já diz, diversos tipos de concentração. Então eu acho que a primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui é: não existe só um tipo de concentração, existem vários tipos e um tipo difere do outro exatamente de acordo com a unidade de medida que eu estou usando naquele sistema. Certo? Não tem tipo de concentração melhor ou pior do que outro. Existe o que é mais adequado para aquele sistema. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: existem os alunos que preferem resolver questões através de equações, o que vocês costumam chamar de fórmulas, né? Porém, eu já quero deixar claro que esse tópico, tipos de concentração, eu vou estar mostrando dois lados da moeda. Eu vou te apresentar a equação que você pode usar para resolver, mas eu também vou te dizer que todas as questões de tipos de concentração, salvo raras exceções, todas as questões podem ser resolvidas meramente por regra de 3. E se você me pedir uma opinião particular, Paulo, você prefere a equação ou a regra de 3? Pessoal, eu me coloco no lugar de quem vai fazer vestibular. Porque apesar da equação, no geral, ser muito prática, você pegou, resolveu, você precisa saber da equação memorizada, meu caro e minha cara. E isso ocupa espaço no seu HD, na sua cabeça. Então, se você esquecer a droga da equação, da fórmula, como você preferir chamar, já era. Então, assim, eu não gosto da equação, não é porque ela não funciona, ela é excelente. Ela é, como eu disse, ela é prática demais. Porém, ela tem essa primeira problemática de você ter que memorizar a equação.
Coisa que a regra de 3 não precisa. Você sabe a regra de 3, você resolve qualquer questão com regra de 3. Não tem que decorar, certo? Uma outra coisa que a equação limita muito é o uso das grandezas. Então, nós vamos ver que cada equação vai ter um padrão de unidade de medida. E se eu não usar exatamente naquele padrão, eu corro um sério risco de perder a questão. Coisa que na regra de 3 também é mais flexível. Repito, eu não estou puxando a sardinha para o lado da regra de 3. Eu só estou dando a minha opinião, você vai resolver como você achar melhor. Ou equação, ou regra de 3, ou sei lá como é que você vai fazer. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Sim, e um último ponto antes de começar. Quando eu estou representando o disperso e o dispersante, o soluto e o solvente, geralmente se utiliza o seguinte padrão. Para tudo que falar de soluto, eu vou usar o índice número 1. Tipo aqui, ó, tá vendo? Ó, M1. Então eu sei que esse M, que significa massa, é massa de soluto. Sempre que eu for falar de solvente, eu vou usar o índice 2. Que no caso aqui não tem um exemplo, mas a gente vai ver mais à frente. Então se tivesse aqui M2, era a massa do solvente. E quando eu não tenho nenhum índice, eu vou estar me referindo à solução. Como por exemplo a letra C, a letra V, ó, não vem acompanhada de nenhum número. Então eu estou falando do sistema como um todo. Então repito, atenção para essas representatividades, principalmente quem vai trabalhar com as equações. Número 1, soluto. Número 2, solvente. Sem número nenhum, solução. Tá bom? Então sem mais delongas, vamos aqui. O primeiro tipo de concentração é chamado de concentração comum, representado pela letra C. O que é que ela relaciona? Como eu disse, a diferença de uma concentração para outra são as unidades de medida. Então, no caso da concentração comum, eu estou relacionando massa de soluto com volume de solução. E aí, nós temos, portanto, a equaçãozinha, que é essa. C, que é concentração, é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Atenção, detalhe importante, geralmente a unidade de medida é o grama por litro. Significa dizer que toda vida vai ser grama por litro? Não. Isso aqui é o que aparece com maior frequência. Certo? Então, primeiro tipo de concentração, chamado de concentração comum. Bora lá. O próximo tipo, Paulo, e os exemplos? Galera, eu deixei exemplos para o final, porque aqui, como eu falei, é uma variação apenas de grandezas. Não tem por que eu especificamente fazer um exemplo de cada de imediato. Por quê? Porque no vestibular, uma das habilidades que vai ser exigida tua é de você identificar qual é a concentração. Então não posso deixar evidente demais qual é, porque isso já faz parte do teu desenvolvimento. Entende? Então vamos conhecer os principais tipos e depois a gente vai fazer alguns exemplos aplicando já as equações ou a regra de 3, tá bom? Então aqui, ó, o segundo tipo de concentração, chamado de concentração molar, concentração em quantidade de matéria ou simplesmente molaridade, certo? No caso aqui, o que é que vai ser relacionado? No anterior era massa com volume. Aqui, pessoal, ó, é número de mols do soluto com o volume da solução. Por isso nós temos essa equaçãozinha aqui, ó. Molaridade é igual ao número de mols do soluto, ó, númerozinho 1, dividido pelo volume da solução. Novamente faço a observação que geralmente a unidade do volume é em litro, tá? O padrão mais utilizado. O próximo tipo é chamado de título em massa, representado pela letra T. Modalidade de cálculo de concentração de uma solução que relaciona, atenção, tome nota, massa de soluto com massa de solução. Certo? Como está colocado também aqui na nossa equação. Aqui vale lembrar um detalhe importante, que é o seguinte. Lembre-se que, por exemplo, a questão te deu M1, vamos chamar de X. A questão te deu M2, Y, e não te deu M, não falou.
E aí, o que é que eu faço? Volta para o básico. Quem é o M? Quem é a solução? Solução é sempre a união do soluto com o solvente. Então não esqueça disso. Muitas das vezes o aluno fica desesperado, angustiado, que faltou um dado na questão. Não, leia com calma. Certo? Então lembre-se desse pequeno detalhe. Sempre a mesma coisa para volume, certo? Mesmo princípio. Lembre-se que solução é sempre a união de soluto com solvente, tá certo? E aqui a observação é, no caso do título em massa, ele não tem unidade de medida. Qual é a unidade padrão então? Não é que seja um padrão. Geralmente, pessoal, isso aqui aparece em forma de porcentagem. Então vai vir tantos por cento do soluto e tantos por cento do solvente. E vai uma outra observação. Se eu vou ter uma porcentagem do soluto e uma porcentagem do solvente, sempre que eu somar essas duas porcentagens, tem que dar 100%. Tipo assim, eu fiz um cálculo lá, esse aqui deu 30 e esse aqui deu 80. Não, tá errado, meu filho, porque 30 com 80 dá 110. Então, sempre que eu somar as porcentagens de cada um, tem que dar 100%. Não pode dar 90, não pode dar 95, nem pode dar 100, não. Tem que dar 100% ou aproximadamente 99,9%. Tá bom? Muito bem. E os últimos tipos aqui, para a gente poder começar a fazer as questões, que é o que importa, são chamados de molalidade. Cuidado, não é molaridade, é molalidade, é com L mesmo. Ou concentração em mol por quilo. Então, nós já tivemos massa, né, de soluto por volume de solução, que é a concentração comum. Nós já tivemos número de mol de soluto por volume de solução, que foi a molaridade. Tivemos o título em massa, que é a porcentagem em massa. E agora nós temos a molalidade, que vai representar uma concentração que envolve o número de mols do soluto e, atenção, massa do solvente. Olha só, aparecendo o doisinho que eu falei lá no começo. Beleza. A equação é essa daqui. Molalidade, representada pela letrinha W, é igual ao número de mols de soluto dividido pela massa do solvente, sendo que esta, como está na observação, é colocada em quilograma. Beleza? Muito bem. E para terminar, nós temos aqui então a concentração em partes por milhão, também chamada ppm, partes por bilhão, chamada ppb, ou partes por trilhão, chamado ppt, tá? E aí, como está dizendo, é uma modalidade de concentração que relaciona uma parte do soluto com 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão de partes do solvente. Talvez, de todos os tipos de concentração que eu mencionei para vocês aqui agora, esse seja o mais complicado de entender. Por quê? Porque, primeiro ponto, quando que ele é usado? Geralmente ele é usado, pessoal, em situações em que a concentração é muito pequena. Porque olha para a representação aqui, ó, preste muita atenção, se concentre. O que é o ppm? É uma parte para 1 milhão de partes. Seria mais ou menos o seguinte: digamos que eu tenha uma solução de 1 ppm. 1 ppm. O que é que significa? Que eu vou ter, digamos, 1 grama, estou colocando o grama de uma maneira relativa, tá? Podia ser qualquer outra unidade de medida. Eu vou ter 1 grama, pessoal, do soluto para 1 milhão de gramas da solução. É isso que significa o ppm. No ppb é a mesma coisa, só que a proporção é menor ainda. Eu vou ter uma parte para 1 bilhão de partes. Então, se eu disser assim, por exemplo, eu tenho 5 ppb, vamos colocar agora em ml, por exemplo. Eu teria 5 ml do soluto para 1 bilhão, 1 bilhão de ml da solução. Então perceba que, como eu falei, isso aqui geralmente é utilizado quando as proporções são muito distantes uma da outra. Então é uma quantidade muito pequena,
tá? Na prática isso acontece muito quando você fala aborda a área de tratamento de água, por exemplo, né? Onde você trabalha com números muito pequenos, tá bom? E esses são os principais tipos então. Paulo, só tem esse? Não, tem outros, tem densidade, tem título em volume e por aí vai. Eu destaquei para vocês os principais para a gente não acumular muita informação na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos para o que interessa, vamos para os exemplos. Nós vamos fazer aqui 2 exemplos para ver como é que é a aplicação. Então, ó, primeira questão diz assim: dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume de solução, sabendo que sua concentração é de 0,05 gramas por litro? Galera, olha só. É aí que onde começa a coisa. Primeiro passo, vamos olhar para a unidade, grama por litro. O que é que isso me diz? Isso que está me dizendo que eu estou falando de concentração. O que? Concentração comum. Isso é primordial para a galera que usa a equação, porque eu tenho que ver que equação eu vou usar. Nesse caso, eu vou trabalhar com concentração é igual a M1 dividido por V. Beleza? Quando eu trabalho com a regra de 3, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Eu só preciso me preocupar em interpretar isso. O que é que isso significa? 0,05 gramas por litro. Que eu tenho 0,05 gramas do soluto, no caso que é o meu soluto, o sal de cozinha, em 1 litro de solução. 0,05 gramas por litro. E ponto. Eu não preciso me incomodar com o tipo de concentração, porque eu não dependo da equação, eu só faço a regra de 3. Certo, Paulo? E agora? Como é que eu vou fazer então? Pela regra de 3 está resolvido. 20 gramas. Se é G, G embaixo de quem? De G. Então vai ficar 20G. E aqui vai ficar o quê? E do outro lado fica o X. Muito bem. Agora você resolve a regra de 3, faz meios pelos extremos. E aí vai ficar 0,05x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 0,05. E aí você tem a sua resposta, que no caso aqui fazendo as contas, dá 400 litros. Percebe como a regra de 3 é direta? Mas para a galera das equações não ficar me xingando ou reclamando, eu vou fazer aqui também. Então vamos lá. Como é que eu faço pela equação? Vamos pegar os dados. Quem é a concentração? É 0,05. Qual a massa que está sendo usada no sistema? 20. E a pergunta, o que você quer saber é exatamente o volume. O que eu vou fazer aqui? Mesmo processo, vou fazer aqui meios pelos extremos. E é óbvio, pessoal, que quando você fizer isso, você vai chegar no mesmo resultado. Até porque é uma questão só, são só métodos diferentes, né, que você está aplicando. Então, ó, vai chegar exatamente no mesmo lugar que eu cheguei ali do outro lado, tá bom? Então, tanto faz resolver pela equação, pela regra de 3. Fica a seu critério, tá bom? Resolvida a questão, nossa resposta, portanto, letra A, ok? Vamos para mais um exemplo, que diz o seguinte: calcula a concentração em mol por litro, ó, já estou grifando aqui, ou molaridade, essa questão aqui foi mais suave, que ela já disse o que é, né? De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficientes para produzir 1 litro de solução. Então, o que ela nos deu? Ela disse que foram colocadas 18 gramas de glicose em água, né? E foi preparado 1 litro da solução. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho que tomar um certo cuidado, como eu disse lá no começo, com as unidades. Se eu quero mol por litro, por exemplo, a galera que vai trabalhar com a equação, né? Molaridade se calcula com o que? Eu tenho molaridade, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O que acontece aqui, pessoal? Eu não tenho
o número de mols. Ele me deu a massa da glicose. Só que, mediante o dado que ele forneceu, que é a massa molar, eu posso achar o número de mols. Então, para quem vai fazer pela equação, você teria que fazer um cálculozinho a mais, que seria o cálculo do número de mols. Você pode até fazer direto na equação, mas eu acho que fica mais complicado, na minha humilde opinião. Então, o número de mols é massa dividido pela massa molar. O que é que nós vamos ter? Quanto é a massa dada? 18 gramas. A massa molar da glicose, 180. O que vai me dar aqui o número de mols igual a 0,1 mol. Tá bom? Tudo bem. Aí o que é que você faz? Substitui na sua querida equação. Molaridade é igual a N1, que é 0,1. E qual o volume? 1 litro. 0,1 dividido por 1. Molaridade igual a 1. No caso, mol por litro. E está resolvido. Aí você pergunta assim, Paulo, e na regra de 3 você faria o quê? Na regra de 3 é mais simples ainda. Por quê? Porque o que é que nós temos? Eu tenho que 180 gramas equivale a 1 mol. Eu sei que 18 gramas equivale a X. E isso aqui foi dissolvido em 1 litro. Então, o que é que acontece? Quando eu encontrar esse X, eu já vou encontrar a molaridade. Certo? Paulo, não entendi. 180 gramas equivale a 1 mol. A massa que eu usei, eu não sei quanto equivale. Mas eu sei que isso aqui foi dissolvido em 1 litro. Então, quando você fizer a regrinha de 3, vai ficar 180x igual a 18. X igual a 18 dividido por 180. Então, no que eu fiz isso aqui, vai dar, obviamente, 0,1 mol. Mas, repito, eu sei que isso daqui já foi dissolvido em 1 litro. Então, isso aqui dentro de 1 litro representa exatamente 0,1 mol para 1 litro. Que no caso nem precisa do 1, só botar o L aqui e acabou-se. Tá? Então, novamente, resposta letra A. E nós temos aqui, portanto, dois exemplos bem clássicos, bem tranquilos de tipos de concentração. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se você, novamente, gostou do vídeo, avalia, deixa o gostei. Não gostou? Clica no não gostei, mas diz o porquê. O que você não gostou do vídeo? O que é que a gente pode melhorar? Tá bom? Então, no mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.